Diante da imobilidade imposta por medidas de isolamento social, o setor de turismo encontra-se profundamente afetado em todo o território brasileiro e em Pedreiras não foi diferente. Diversos proprietários foram prejudicados em virtude da pandemia e tiveram de se adaptar para buscar maneiras de se reinventar e conter os danos. Reginaldo, que é dono de uma empresa de turismo aqui da região, fala como seu segmento foi afetado e quais os seus anseios para um possível retorno das atividades. Eu acredito que eu não vou dizer 90%, mas eu vou um pouquinho mais, 100%. Por quê? Porque mesmo que tenha sido vendido alguma coisa em matéria, às vezes até de promoção, para tentar fazer algo para continuar, dar continuidade, ainda assim houve cancelamentos. As passagens, por exemplo, como eu te falei agora há pouco, a semana passada mesmo nós cancelamos 14 passagens aéreas. E nós vendemos para, não só para a nossa região, mas também para fora, até fora do Brasil, né? Que a nossa empresa ela é estacionada num campo turístico onde aborda todas as operadoras, todas as companhias aéreas e a rede de hotéis. Onde tiver, nós temos acesso. Só que com a pandemia, tudo parou. Em tempos normais, quais são os destinos mais procurados, tanto para quem está vindo para Pedreiras, quanto para quem está saindo? A saída de Pedreiras, geralmente o destino é São Paulo. Pedreiras para São Paulo é praticamente uma ponte aérea, onde os empresários usam muito para fazer as compras, né? Eu costumo dizer que Pedreiras não perde para lugar nenhum do Brasil. E o que você tem para vender em São Paulo, você acha também aqui em Pedreiras, porque tornou-se uma ponte, né? Entre o empresário e os fornecedores paulistas de São Paulo, né? Os fornecedores de São Paulo. Então tornou-se uma ponte aérea, é o lugar mais procurado. Depois, na hora do turismo, tem o sul, né? O sul, aquela região de Gramado, e Rio de Janeiro também é um pouco procurado. Algo que a gente sempre fez bastante para a gente manter os nossos negócios foi o pacote turístico. Só que o pacote turístico, ele, com a pandemia, não teve para onde ir. O cliente que adquiriu depois cancelou, porque não ia se submeter a uma restrição, né? As passagens que foram canceladas teve que ser devolvidos os valores e isso afetou bastante, muito mesmo. Qual é a época do ano onde chegam mais pessoas aqui para o município de Pedreiras na questão do turismo? Carnaval. Carnaval, além de lotar os hotéis, né, que não ficam sem vagas, eles nos procuram para a gente conseguir casas, para alugar casas para poder alocarem os turistas. Carnaval e na época também das festas juninas, né? O pessoal procura muito também. E o festejo de São Benedito. Esses são os mais procurados para vir para cá. Outro segmento bastante afetado foi a rede de restaurantes. Marcelo, que é proprietário de um localizado na Praça do Jardim, local de intenso movimento em tempos normais aqui na região, externou sua preocupação para a nossa equipe e como tem sido difícil manter o quadro de funcionários sem demissões. Boa tarde. Eu posso dizer que eu acho que não só o ramo de restaurante, acho que o país inteiro está sendo afetado. Mas na nossa área há uma perda muito grande, tanto pessoal quanto financeira e principalmente a matéria-prima humana. Porque já tem um ano que a gente está tentando manter aberto, manter funcionando sem ter que demitir ninguém. Mas chegou um momento que as coisas estão se afunilando. A gente não tem a certeza hoje se vamos poder trabalhar amanhã ou se vamos poder abrir. E chegou uma situação que a gente vai ter que demitir gente. Quais foram as estratégias adotadas pelo seu estabelecimento para que o prejuízo durante a pandemia não fosse tão alto? Olha, a gente criou um aplicativo de delivery para facilitar para o cliente fazer o pedido, agilizando também a entrega, mas nem isso foi suficiente para manter o estabelecimento sem dívida, sem déficit. Por quê? As pessoas gostam de vir ao restaurante, gostam de vir para a praça, para desopilar, para relaxar, para fugir dessa rotina louca que nós estamos vivendo. Mas foi uma forma de tentar pelo menos manter as despesas sem ter que fechar. É uma perda muito grande, até porque o seu estabelecimento está localizado em um ponto bastante movimentado da cidade. Isso, é uma perda muito grande, como eu falei, para a gente, comerciante, e principalmente para a matéria humana, porque a gente que precisa trabalhar, imagina o que são nossos colaboradores que dependem daquele salário para poder comer, para poder viver. Após um ano de pandemia, como anda o quadro de funcionários aqui do seu estabelecimento?
Olha, o nosso, graças a Deus, a gente não demitiu ninguém. Mas por quê? Na época que entrou delivery, eu transformei os nossos garçons em entregadores e mantive eles. A gente só abria para a noite, eu abri para almoço, dividi o turno da noite com o almoço para poder deixar todo mundo empregado e não ter que demitir ninguém. Mas foi uma forma que nós achamos de inovar, de inventar. Mas muita gente não teve esse gás para poder fazer isso. Muita gente fechou. E visando maneiras de amenizar os impactos de toda essa situação, Maurício Monteiro, diretor do Departamento de Turismo aqui do município de Pedreiras, nos explicou como estão os trabalhos e os projetos que serão articulados para melhor beneficiar a todos. Então, nós sabemos que a gente está vivendo esse momento de pandemia, né? E nós somos, Pedreiras hoje é um polo de turismo de toda uma região. Infelizmente, com todos os nossos eventos sendo cancelados por conta desse momento que nós estamos passando, a gente teve uma perda irreparável de visitantes e dessa forma a gente perde com relação a vendas de bares, restaurantes, além também a queda de hospedagem nos hotéis, que todo mundo sabe que a rede hoteleira de Pedreiras é uma rede muito grande e extensa. E além disso a gente perdeu muito com a demissão de funcionários, né? Infelizmente a gente conversando com alguns donos de restaurantes, bares e também de hotéis, a gente percebe que alguns tentam de todas as formas segurar o seu funcionário, mas às vezes com o despencamento de vendas e hóspedes, a gente acaba tendo que ver alguns funcionários sendo demitidos. Essa eu acho que foi a maior dor dessa que nós estamos passando com relação à pandemia. Certo, a prefeita Vanessa Maia, juntamente com todos os órgãos de saúde do município, a Defesa Civil, a Polícia Civil, né, ela também pensou nessa questão em flexibilizar também todos os decretos, de forma que não venha ajudar na proliferação do vírus, né, no nosso município, mas também que não venha prejudicar tanto esse setor da economia de Pedreiras.